Boa noite a todos. É mais uma vez uma grande satisfação iniciar uma sessão da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, hoje recebendo a professora Constância Lima Duarte para falar de Nísia Floresta. Eu, antes de apresentar a nossa conferencista, gostaria de registrar com grande prazer um presente recebido agora do amigo Guilherme Teixeira, que aqui está, que é um livro da professora Ninfa Parreiras sobre Bartolomeu Campos de Queiroz. Né? Esse livro foi lançado recentemente, né? E é de distribuição gratuita, já que foi feito com recursos do Fundo Estadual de Cultura. Né? Aqueles que se interessam pela obra de Bartolomeu Campos de Queiroz podem depois obter um exemplar junto à Prefeitura Municipal de Papagaios, que é a terra natal de Bartolomeu Campos de Queiroz. Né? É um livro muito bonito. Muito obrigado, Guilherme, pelo seu presente. Guilherme foi um grande amigo de Bartolomeu Campos de Queiroz, morou na casa de Bartolomeu e nos honra e alegra com a sua presença aqui. Muito obrigado. Enfim, última palavra, muito rápida, é compartilhar com os amigos. Esta é a primeira sessão da Universidade Livre, né? Depois do dia 17 de maio, não é? Compartilhar com os amigos a alegria da eleição do professor Jacinto Lins Brandão para a cadeira de número 25 desta casa. É um mestre, né, de todos nós, e quem ganha é a casa. Né? Quem ganha é a Academia Mineira de Letras, com o ingresso do professor Jacinto em seus quadros. É um grande intelectual, um homem que dedicou a vida toda às letras e cultura. Então, eu queria partilhar essa alegria, né, com todos. Enfim, nós temos muita alegria em receber hoje a professora Constância Lima Duarte. Eu não vou falar nada sobre Nísia Floresta, não cometeria essa loucura, mas falarei muito brevemente sobre a professora Constância, que é pesquisadora do CNPq, doutora em literatura brasileira pela USP, com a tese Nísia Floresta, Vida e Obra. Em 96, a professora aposentou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, para sorte dos mineiros, em 99, assumiu a cadeira de literatura brasileira na FALE, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Em seu pós-doutorado, realizado em 2002 na Universidade Federal de Santa Catarina e na UFRJ, desenvolveu o projeto de pesquisa Literatura e Feminismo no Brasil, Trajetória e Diálogo. É responsável pela publicação, reedição e organização de alguns livros, como Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens, de Nísia Floresta, Mulher e Literatura no Rio Grande do Norte, Nísia Floresta, Vida e Obra, A Lágrima de um Caeté, de Nísia Floresta, Cintilações de uma Alma Brasileira, de Nísia Floresta Brasileira Augusta, Itinerário de uma Viagem à Alemanha, Nísia Floresta e Augusto Conte, A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, Revista Via Láctea, enfim, primeira revista feminina de Natal. É vasta a bibliografia organizada e produzida pela professora Constância Lima Duarte. Alguns de seus livros estão ali disponíveis para o nosso público. Né? E é um prazer imenso recebê-la aqui, como também é um prazer muito grande receber a professora Eduardo de Assis Duarte, a professora Nazaré Fonseca, que aqui está. Eu nunca deixo de citar a professora Marina Esmarreco, que é uma líder cultural importantíssima para a nossa cidade, porque, em tempos tão difíceis, manter um centro cultural como ela mantém, a ideia Casa de Cultura, é algo importantíssimo. Né? É um gesto em favor da cultura, em favor da convivência fraterna em torno das letras. Né? Marinês, muito obrigado, né, por fazer o que faz. Muito bem, não vou mais molestá-los com as minhas palavras. Eu queria só pedir a todos aplausos de boas-vindas à professora Constância Lima Duarte. Obrigada. Está tudo bem aqui? Tá. Boa noite. Obrigada. Começo agradecendo Rogério, reitor da Universidade Livre, Marinês, Flávia Queiroz, Guto, o convite para estar aqui e a vocês todos, todas que vieram. Muito obrigada. Falar de Nísia Floresta é sempre um prazer para mim. Nos tempos, né, nesses tempos em que somos testemunhas de uma participação tão grande das mulheres em todas as áreas, em todos os momentos, movimentos, em todos os campos de poder, inclusive, tivemos uma
presidenta outro dia, várias ministras, temos senadoras, não tantas como deveríamos, mas temos senadoras, deputadas, prefeitas. Mas só que a gente tem que pensar que nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. As mulheres, até outro dia, digamos, 150, 150 anos atrás, não tinham direito a nada, não tinham direito de opinar, de ter opinião, de resolver sobre as próprias vidas, herdar bens, né? Para tudo elas tinham que ter tutor, um tutor masculino. Isso é um tutor homem. Seu mundo se limitava ao mundo doméstico. Quer dizer, poder estudar, votar, trabalhar fora de casa foram conquistas, duramente conquistadas. Nada veio de mão beijada. E é nessa história que entra Nízia Floresta, né? Nízia é uma história, quer dizer, essa história das mulheres, que mencionei rapidamente, é uma história que está sendo escrita, que deve ser escrita, que está por ser contada. Nízia Floresta, mal conhecemos o seu rosto, mal conhecemos a sua história, menos ainda a sua história. E é isso. E ainda hoje, após tantos anos pesquisando e escrevendo sobre Nízia Floresta, ela ainda me surpreende. Aliás, não só a mim, mas a todos que dela se aproximam e conhecem um pouco a sua história. E é mesmo espantoso, convenhamos, pensar que há pouco mais de 200 anos atrás, em 1810, nascia uma menina em Papari, no interior do Rio Grande do Norte, hoje chama-se Nízia Floresta, que ia se tornar uma exceção dentre a maioria esmagadora das mulheres de seu tempo. Em 2006, ela foi escolhida para integrar o projeto Memória do Banco do Brasil, e o título que lhe deram, eu trouxe um dos exemplares publicados na ocasião, e o título que eles deram não podia ter sido mais pertinente. Nízia Floresta, uma mulher à frente de seu tempo. De onde será que ela tirou aquele espírito contestador e libertário, me pergunto? De onde saiu a luz que ainda hoje brilha em seus escritos? E aquela coragem para viajar e ir ao encontro do desconhecido? Com certeza nasceram com ela. E hoje, 200 anos após, aquela inquietação, reflexões e sonhos ainda permanecem ao alcance de qualquer um que queira, que se dispuser a abrir seus livros. Não foram poucos os motivos que Nízia Floresta deu para provocar surpresa e até escandalizar tanto os contemporâneos como as pessoas que a conheceram décadas após sua morte. Gilberto Freire, Câmara Cascudo, Oliveira Lima, Inês Sabino, Raquel de Queiroz, Décio Pinhatari, por exemplo, foram alguns que se deixaram envolver pela figura de Nízia Floresta. Trouxe uma citação de Gilberto Freire, de Sobrados e Mucamos, sobre Nízia. Olha o que ele diz. Nízia Floresta surgiu, repita-se, como uma exceção escandalosa, verdadeira machona entre as sinhazinhas dengosas do meado do século XIX. No meio de homens a dominarem sozinhos toda a atividade extradoméstica, as próprias baronesas e viscondessas mal sabendo escrever, as senhoras mais finas soletrando apenas livros devotos e novelas, que eram quase histórias de Trancoso, causa pasmo ver uma figura como a de Nízia. Lembro alguns desses motivos que surpreendem as pessoas, só para vocês verem que temos razão, eu me incluo por tal encantamento. O primeiro motivo foi a preocupação pioneira com a condição precária de vida das mulheres. Vejam, enquanto a grande maioria das brasileiras vivia reclusa, sem nenhum direito, totalmente submetidas ao poder patriarcal, Nízia Floresta dirigia um colégio feminino no Rio de Janeiro e escrevia livros e mais livros para defender seus direitos. Nízia foi, com certeza, uma das primeiras mulheres no Brasil a romper os limites do espaço privado e a publicar textos na grande imprensa, pois, desde 1830, seu nome aparece em periódicos nacionais. Se lembramos que apenas em 1816 a imprensa chegou ao país, mas se destaca o papel pioneiro dessa norte-riograndense. Ao todo, ela publicou 15 livros,
dentre romances, contos, poemas e ensaios, escritos em português, francês, inglês e italiano. Alguns, inclusive, tiveram 2, 3, 4 edições, a maioria no exterior. E o que acho mais interessante, os textos realizam uma espécie de diálogo entre si, como peças complementares de um mesmo plano de ação, que seria formar e modificar consciências. Em seus escritos, Nízia deixa claro o propósito de alterar o quadro ideológico vigente no que diz respeito ao comportamento das mulheres e, naturalmente, o dos homens, seus contemporâneos. Seu primeiro livro é também o primeiro que se tem notícia no Brasil, que trata dos direitos das mulheres à instrução e ao trabalho, e exige que elas sejam respeitadas e consideradas como pessoas inteligentes, que havia dúvida sobre isso. Quando surgiu, em 1832, em Recife, com o sugestivo título de Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, Nízia Floresta tinha apenas 22 anos. No ano seguinte, saiu outra edição em Porto Alegre e uma terceira no Rio de Janeiro, em 1839. Se este livro foi, durante muitos anos, citado apenas como tradução de Vindication of the Rights of Woman, de Mary Stonecraft, isso ocorreu por indução da própria Nízia, que imprimiu na capa do seu livro o seguinte, traduzido livremente do francês para o português da obra de Mrs. Goldwyn. Mrs. Goldwyn era o nome de casado de Mary Stonecraft. E os dicionários biobibliográficos passaram a registrá-lo como sendo apenas uma tradução, sem atentar para o advérbio livremente colocado na folha de rosto. Mas o que importa e causa surpresa é que a autora não traduziu a Mary Stonecraft, nem qualquer outro autor europeu que ela também conhecia, como Olympe de Gouges, autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, entre outros. O que realmente ela faz é se apoderar, o que realmente ela faz é se apropriar e adaptar a realidade brasileira às muitas ideias que circulavam sobre a mulher na Europa. E desse diálogo resultou um texto que aponta os preconceitos existentes no Brasil contra a mulher, identifica as causas desse preconceito na colonização portuguesa e desmistifica a ideia dominante da superioridade masculina. Nada mais justo, portanto, que essa tradução livre de Nízia Floresta seja considerado o texto fundante do feminismo brasileiro. Através dele, nossa autora se coloca em pé de igualdade com o pensamento europeu, pois cumpriu o importante papel de elo entre as ideias que circulavam nos grandes centros e a realidade nacional. Também, em outros livros, ela destaca a importância da mulher, como Conselhos à Minha Filha, de 42, Opúsculo Humanitário, A Mulher, além de novelas dedicadas às jovens estudantes do seu colégio. Em Opúsculo Humanitário, por exemplo, que reúne 62 artigos sobre educação que ela havia publicado anteriormente em jornais, Nízia comenta a situação da mulher na Ásia, África, Oceania, Europa e América do Norte, antes de tratar do Brasil e da brasileira, sempre atenta à relação existente entre o desenvolvimento intelectual e material do país, ou seu atraso, com o lugar ocupado pela mulher. Nízia, em consonância com outros intelectuais, defende a tese, neste livro e em outros, de que o progresso de uma sociedade depende da educação que era oferecida à mulher, e que só a instrução, aliada à educação moral, dariam maior dignidade e fariam dela uma melhor esposa e melhor mãe. Esses, aliás, seriam precisamente os primeiros objetivos da educação das meninas, torná-las conscientes de seus deveres e papéis sociais. É preciso lembrar que, nesse momento, que a mulher burguesa, nesse momento, não se envolvia com a criação dos filhos, não tinha nenhum papel. Tinha os filhos e entregava imediatamente às amas de leite, às empregadas, às escravas, não cuidava não era um papel relevante cuidar de filhos, não havia nenhum valor nesse papel. Então, foi preciso, aconteceu todo um processo de
valorização do trabalho doméstico, da maternidade, tá? Foi necessário fortalecer essa ideia que a maternidade, e isso se deu quando a mortalidade infantil era muito grande. Os governantes, os filósofos, os médicos se deram conta que a mãe tinha que cuidar, que, enquanto a própria mãe não se dedicasse mais à criação dos filhos na sua primeira infância, pelo menos, que morriam com muita facilidade, com muita constância, com muita frequência. Então, daí a educação, o motivo da educação feminina foi esse, tornar as mulheres conscientes do seu papel social. Não tinham papel nenhum, né? Não eram importantes, não havia importância nenhuma. Hoje, preocupações como essas de Nízia podem soar como ultrapassadas, mas é preciso ter em mente a valorização da mulher que ocorreu em meados do século XIX, quando a maternidade foi redimensionada enquanto papel social. Se, em dado momento, a presença da mulher era inexpressiva, em consequência da rígida estratificação social que só privilegiava o masculino, em outro momento, a figura feminina transforma-se em centro das atenções, pela valorização de sua função biológica exclusiva, a maternidade. Tá? Aí vira a rainha do lar, isso é outra história. A mística feminina, toda uma mística da mulher em torno do lar e tudo mais. Eu trouxe 2 ou 3 citações de Nízia a respeito, só para vocês ouvirem um pouquinho a sua voz. Se cada homem, em particular, desse livro Direitos das Mulheres, desse primeiro livro dela, se cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para seu uso, que não somos próprias, senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos nossos amos, isto é, a eles, homens. Outra frasinha dela. Certamente, Deus criou as mulheres para melhor fim, que para trabalhar em vão por toda a sua vida. E olhem só a perspicácia de Nízia Floresta. Olha só o que ela diz em dado momento. Além disso, seja-me permitido notar o círculo vicioso em que esse desprezível modo de pensar nos tem colocado os homens sem o perceberem. Por que a ciência nos é inútil? Ciência é o conhecimento, né? O conhecimento. Por que a ciência nos é inútil? Ela responde, porque somos excluídas dos cargos públicos. Aí ela pergunta, e por que somos excluídas dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Ela denuncia, ela percebe e denuncia o círculo vicioso em que a mulher estava metida. Não aprendia nada porque não trabalhava porque não aprendia nada. E por aí, né? Eu digo mais, ela continua, não há ciência nem cargo público no Estado que as mulheres não sejam naturalmente próprias a preenchê-los, tanto quanto os homens. Direito às mulheres. A educação é, pois, um tema frequente ao longo da produção intelectual de Nízia Floresta, que se encontra veiculada tanto em discursos, novelas, como ensaios e colaborações jornalísticas. Em suas obras estão as ideias que fundamentaram o seu exercício do magistério, a proposta filosófica e educacional do Colégio Augusto, que manteve na corte de 1838 a 1855, 17 anos. Este colégio, segundo o depoimento de todos os que sobre ele escreveram, trouxe inovações notáveis, consideráveis para a educação das meninas, como o ensino do latim, do francês, do italiano, do inglês, com as respectivas literaturas, muitas dadas por professoras nativas, tá? O ensino da geografia, da história do país, e mais, e a limitação do número de alunas na sala de aula, como forma de, ela diz, garantir a qualidade do ensino. Nízia se posicionou também a favor da prática da educação física, que, na época, eram passeios ao ar livre, né? E era contrária, ela se posicionou a favor da prática da educação física e contrária ao uso do espartilho, que considerava prejudicial ao desenvolvimento, à formação dos corpos jovens. Também causa espanto. Bom, vou só lembrar uma coisa. Os exames finais dos colégios no século XIX, eles eram públicos.
Os colégios anunciavam que, determinado dia, ia haver a prova, o exame público, o exame oral das meninas, das alunas, ou meninas e meninos, os colégios todos. E era aberto aos familiares, jornalistas, outros professores, quem quisesse. Aí teve um jornalista que assistiu um desses, em 1847, assistiu a um desses exames públicos do Colégio de Nísia e escreveu o seguinte, veja, ele disse o seguinte, fez um comentário, várias alunas foram premiadas com distinção e tudo mais. Aí ele falou assim, trabalhos de línguas de falar, que declamaram em latim, declamaram poemas em várias línguas. Trabalhos de língua não faltaram, os de agulha ficaram no escuro. Os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos. Quer dizer, os elogios não, as críticas que eu encontrei nos jornais sobre contra o Colégio de Nísia eram elogios. Eram elogios. Eles simplesmente, todas as críticas, eram críticas ao nível do ensino que era aí ministrado, que, sabe, ficava assim, mas por que latim? Será que essa diretora vai ensinar grego algum dia às suas meninas? Então, eles ficavam assim, irritados com a qualidade do ensino que era ali dado. Também causa espanto o repúdio que Nísia Floresta fez à escravidão. Sim, porque entre os títulos que lhes são atribuídos, encontra-se sempre com destaque o de abolicionista. E a denúncia das injustas relações entre senhores e escravizados aparece em quase todos os seus livros, desde A Lágrima de um Caeté, de 1849, a 3 anos na Itália, de 1871. Há registros, inclusive, de Inês Sabino, Oliveira Lima, Henrique Astriciano, que ela teria realizado conferências no Rio de Janeiro, de 1840 a 42, sobre o abolicionismo. Eu encontrei notícias, notas, mas não encontrei provas com a conferência, nunca. Mas, em um espaço tão grande de tempo, de 1849 a 1871, é natural que a escritora tenha feito diferentes abordagens, né? No poema de 1849, A Lágrima de um Caeté, por exemplo, ela condena os homens que se enriqueciam de africanos de além-mar e identifica a instituição escravocrata a um crime. São palavras dela. Em Opúsculo Humanitário, de 1853, as referências à escravidão são extensas e ocorrem em diversos níveis, desde a denúncia do tráfico humano, da utilização do africano como animal de carga, até a crueldade dos senhores e a influência negativa sobre a educação das crianças e hábitos domésticos, que as mulheres, as crianças, não aprendiam a trabalhar, não sabiam fazer nada, nunca iam aprender a fazer nada, se tinha sempre quem fizesse por elas. A pregação explícita da abolição e o apelo humanitário a favor dos cativos só ocorrerá mais tarde, em 1864, no primeiro volume de 3 anos na Itália. Nísia Floresta já residia fora do Brasil há mais de 10 anos e estava bem próxima do movimento de opinião pública internacional que considerava a escravidão a vergonha da civilização moderna. Assim, nos últimos livros, a escravidão a que se refere não se limita à subjugação do negro, mas é vista no sentido amplo do termo, o da dominação despótica de um ser sobre outro. E a autora se posiciona, francamente, contra toda espécie de opressão tirânica e ditatorial, sempre a favor dos cativos. Foi a partir desse livro, principalmente, que Nísia Floresta passou a ser citada como abolicionista e teve alguns trechos mais contundentes sobre a opressão e a escravidão, reproduzidos em inúmeras publicações, principalmente dos positivistas. Há ainda outros livros de Nísia que causam admiração dos leitores, como A Lágrima de um Caeté, que eu citei, de 49, que se insere de forma especial no contexto romântico indianista. Trata-se de um longo poema de 712 versos que guarda os traços inconfundíveis da estética romântica, como o elogio da natureza e a exaltação dos valores indígenas. A novidade é que o poema não traz a visão do índio herói, presente na maioria dos escritos românticos, mas sim o ponto de vista do índio vencido, derrotado, consciente e inconformado com a opressão de sua raça pelo branco invasor. A Lágrima de um Caeté
reúne as duas grandes tendências do nosso romantismo, a questão indígena e as lutas políticos sociais, ambas impregnadas de forte carga nacionalista. Para realizar essa fusão, a narrativa constrói dois tempos históricos, o da colonização e o do império. No primeiro, o protagonista é o Caeté, representando o índio brasileiro, e o opressor, o colonizador português. No segundo momento, os protagonistas são os liberais, com destaque para Nunes Machado, o herói da Revolução Praeira, e os antagonistas, os homens do imperador. Na trajetória do tempo passado para o presente, perpassa o drama do índio, de protagonista da história, espectador da derrota liberal e de sua própria enquanto civilização. Aliás, o forte espírito nacionalista que Nízia Floresta revelou em sua trajetória intelectual está presente, antes de tudo, no nome que adotou e a tornou conhecida. Nízia Floresta Brasileira Augusta. É um pseudônimo. O nome era Dionísia Gonçalves Pinto. Nízia, diminutivo de Dionísia. Floresta era o nome do local, do sítio em que ela nasceu, no Rio Grande do Norte, que hoje chama-se Nízia Floresta. Brasileira, uma afirmação de nacionalidade, e Augusta, provável em homenagem a Manuel Augusto, seu companheiro, o pai dos seus filhos, com quem ela viveu durante poucos anos, porque ele faleceu muito jovem. E, enquanto residiu na Europa, ela declarava com orgulho a sua nacionalidade, e várias vezes assinou seus textos como Brasileira Augusta, Madame Brasileira, Madame Brasilienne, ou simplesmente uma brasileira. Em 1849, Nízia Floresta fez sua primeira viagem à Europa, acompanhada dos filhos, Lívia e Augusto Américo, e só retornou em 1852. Mas o apelo do velho mundo era forte e ela não resistiu. Logo, embarcou novamente, dessa vez acompanhada apenas da filha, para uma estada mais longa. Em 1872, 16 anos depois, ela retorna ao Rio de Janeiro, e onde fica também por pouco tempo, até embarcar definitivamente para a Europa. Ao todo, foram quase 30 anos em terras estrangeiras, viajando, escrevendo, publicando livros e se relacionando com os escritores mais importantes do tempo. Nessas viagens, ela conheceu cidades da Itália, de Portugal, da Alemanha, da Bélgica, da Grécia, da França, da Inglaterra, até que, em 1878, fixou-se em Rouen, interior da França, onde residiu até sua morte, em 1885. Os livros que contam as viagens de Nízia Floresta não foram logo conhecidos do público nacional, principalmente porque foram escritos em língua estrangeira e demoraram a ser traduzidos. São eles, já em português. Itinerário de uma viagem à Alemanha e 3 anos na Itália, seguidos de uma viagem à Grécia. Ela escreveu outros de ensaios em italiano e em francês. O primeiro foi publicado em Paris, o Itinerário de uma viagem à Alemanha, em 1857, vertido para o português apenas em 1982. O segundo, também, o 3 anos na Itália, também foi publicado em Paris, em 2 volumes, em 1864 e 1872, e só recentemente foi traduzido para o português. Tanto no livro da viagem à Alemanha como no da Itália, Nízia realiza o caminho inverso dos estrangeiros que aqui vinham descobrir o Brasil, ou seja, percorre novas terras, estuda os costumes dos povos, visita pontos pitorescos, como a típica viajante ilustrada, que sabe de antemão o que quer conhecer. Seus livros, escritos sob a forma de diário ou de cartas aos parentes distantes, pretendem revelar, bem ao gosto da época, suas impressões dos países que conhece, bem como as reflexões perante os monumentos ou os fatos históricos que presencia. E, ao redigir suas observações, nossa autora se inscreve conscientemente num dos gêneros literários mais em voga na Europa, que era precisamente o das narrativas de viagem. Enfim, essa é Nízia Floresta. Vera. Constância, eu queria saber assim, a recepção dos textos delas e do trabalho que ela fez em prol das mulheres do Brasil, como é que você encontrou isso lá quando você fez a sua pesquisa? Com certeza foi divulgado, houve uma divulgação, mas era um tema que pouco interessava, né, a sociedade mais tradicional. Por exemplo, no livro A Moreninha, do Macedo,
A personagem, a moreninha mesmo, que é descrita como que olha direto para o rapazinho, o Álvaro, eu acho, que é diferente das outras. O Álvaro comenta, acho que é Álvaro, comenta com o seu amigo, que fica impressionado com aquela mocinha, Carolina? Esqueci agora, Catarina, esqueci o nome, com a moreninha. Que ele fica meio impressionado, depois que ele conhece em Paraty, numa festinha, ele fica impressionado, porque ela é muito diferente das outras, porque ela olha nos olhos, ela não abaixa a cabeça, sabe? Ele faz uma descrição assim de uma moça muito diferente, ousada e diferente. Aí o colega fala assim, mas ela já leu Os Direitos das Mulheres. Está lá no Macedo. No livro Macedo. Com certeza, não foi o Vindications, o livro da Mary Stonecraft que ela leu, foi a tradução, tradução, entre aspas, de Nízia Floresta. Eu encontrei, sobre a recepção de Nízia, há muito pouco, muito mais frequente em jornais femininos. Então, da Joana Manso de Noronha, sabe, de algumas falam que a dona Nízia, a nossa escritora lá da Europa, publicou um livro, alguém que viajava e trazia notícia. Machado de Assis também. Tem uma crônicas dele que fala que ele recebe o livro Troisane Italie, o livro da Itália, e ele comenta que será que a nossa conterrânea, alguma coisa assim, pensa, ele não leu o livro, ele comenta que recebeu e fala, será que ela sonha? A Itália é o país do sonho. Provavelmente ela está sonhando, ela também vai embarcar. Ele faz um comentário assim absolutamente fora, porque se ele tivesse lido o livro, ou depois eu procurei se ele teria dito, não encontrei mais. Mas também não li todas as crônicas de Machado. Pode até ter comentado depois. Se ele tivesse lido 3 anos na Itália, ia ver que não tem nada do sonho da Itália, nada disso. Nízia faz um relato, o texto de Nízia é sobre a Revolução Italiana. A Revolução, ela vive na Itália 3 anos, 1869, 70 e 71, exatamente a virada, no auge. E ela presencia e documenta, ela transcreve cartas de Garibaldi, que ela havia conhecido no Sul, ela morou em Porto Alegre, durante a Revolução Farroupilha, então ela também conheceu Garibaldi e vai encontrá-lo de novo na Europa, na Revolução Italiana. E ela transcreve no livro o apelo que ele faz às mulheres para incentivarem os maridos, os filhos, a irem para lutar pela unificação da Itália, etc., etc. Ela se posiciona. Quer dizer, se Machado tivesse lido o livro antes de escrever, ele não teria dito aquilo. Sabe, assim, mais um sobre o sonho da Itália. Ele bem despeitado, eu acho. Eu acho. Ele não foi lá e fica falando mal de quem foi. Constância, Oi. eu tenho 2 perguntas. Eu acho que elas são muito simples, mas é uma curiosidade enorme. Claro. Que hoje, exclusivamente para isso. Querida, fala. Diante assim, da dificuldade de publicar, como é que você chegou na Nízia? E a segunda como fotógrafa, você falou assim, a gente nem conhece o rosto dela. Você acha que essa imagem, ela faz assim, jus ao que você acha que é a da Nízia? Obrigada, obrigada. Nízia Floresta, a impressão que eu tenho, que ela está no inconsciente coletivo de toda mulher, pelo menos das feministas. Sabe, está lá dentro. Eu já nasci com ela, com o sonho dela, eu acho. E fui morar no Rio Grande do Norte. Então, quando cheguei no Rio Grande... Não, por causa dela, não. Eu fui ao encontro dela. Me encontrei com ela lá. Quando eu cheguei lá, eu entendi o que eu tinha ido fazer lá. Sabe, eu fui encontrar Nízia. A cidade de Nízia, as histórias, o mito. Nízia foi coberta durante muitas décadas, né? Muitas décadas. Nízia é aquela mulher que foi embora, que dizem que escreveu. Sabe, dizem que ela escrevia, mas aí colegas meus da universidade falam, deve ter sido amante de Augusto Conte. Sabe, para ela ter sucesso, era uma cortesã erudita. Era o que eu ouvia de Nízia Floresta no Rio Grande do Norte há 30 anos atrás. Então,
sabe, sempre, então, e eu sempre tive muita curiosidade, eu vou chegar lá na sua coisa, de conhecer a história das mulheres, essa história de pioneiras. Eu sei que a coisa não chegou, o mundo não começou do jeito que a gente encontra, que nós encontramos. Ele tem uma história, ele tem uma trajetória para chegar até aqui. E Nísia, chegando em Nísia Floresta, as histórias, logo, quem foi Nísia, quem foi Nísia, quem foi... Eu tinha duas curiosidades no Rio Grande do Norte. Quem foi Nísia Floresta? Ninguém sabia. Eu só escutava um mito, uma lenda, uma história. Ela foi encoberta por uma discriminação, sabe? Aquela mulher que foi embora. Então, o Rio Grande do Norte, durante muito tempo, Câmara Cascudo, um deles, assim, foi a ave de arribação, arribou, foi embora, esqueçamos. Sabe uma coisa assim? De desprezar a grande escritora que era. Então, Nísia não é nem escritora brasileira, porque publicou em línguas estrangeiras, não é do Rio Grande do Norte, agora não, está mudando, está mudando. Já tem orgulho de Nísia Floresta. Mudou alguma coisa. Mas, há 30 anos, era muito comum, quer dizer, se eu encontrava alguém que elogiava, dizem que ela escreveu muito... Não havia livros de Nísia Floresta nas bibliotecas do Estado. Sabe, eu corri todas as principais. Se havia um no Instituto Histórico Geográfico, estava trancado dentro de uma gaveta do presidente, que demorou um ano para me mostrar. Entende? Assim, a posse, o que você quer com Nísia? O que você quer com a nossa Nísia? Alguma coisa assim. E, bom, eu acho que não estou saindo da sua pergunta. Então, Nísia Floresta, ela tem 3 imagens conhecidas, 3 figuras, 3 imagens. Essa ela novinha. Ela bem novinha. Eu acredito que ela estivesse assim quando publicou o Direitos das Mulheres, que ela tinha 22 anos. Tem uma outra foto, uma outra imagem dela maior, assim, mais apoiada numa pilastra, com um livro na mão. Nesse ela tem um livro, tá? Ali está cortado. No segundo ela tem, no terceiro também. Ela posava sempre com um livro na mão, assim, um livrinho na mão. Então, tem um segundo, e tem um terceiro, ela bem matrona, de cabelos grisalhos, ela mais velha. Ela morre com 75 anos, talvez uma foto dela aos 60, 70, talvez, bem grisalha. São 3 imagens. Mas eu queria comentar isso, estava comentando com o Rogério. Há uns sites que confundem as imagens, que fazem, sabe, essa pesquisa de segunda mão, que confunde. Então, tem uma imagem do Rio Grande do Norte, fala de Nísia Floresta e põe a imagem de Isabel Gondim. Isabel Gondim é outra escritora do Rio Grande do Norte, mas não é Nísia. Está no Estado de Minas de hoje a notícia dessa fala aqui, desse momento, que foi colocada a foto da Isabel Gondim, outra escritora, mais nova que Nísia e tudo mais, bem mais nova, assim, 30 anos mais nova que ela nasceu. E é isso. Então, essas 3 fotos. É como o mesmo problema da Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina não encontra a imagem dela, pega uma qualquer, cola lá no nome e ficam reproduzindo uma imagem equivocada. Né? Desculpa, só complementando esse depoimento seu, eu queria comentar que, quando nós pedimos aos palestrantes as informações, pedimos também que mandem uma foto com boa resolução. E a Constância não nos mandou uma foto dela. Então, minha? Não, da Nísia. Não, sua. Ah, minha. Sua. Você não nos mandou uma foto sua. Então, o jeito era ilustrar esse convite com uma foto da Nísia. Ah. E aí nós fomos ao Google e encontramos a foto errada. Foi. E aí fizemos o convite com a foto errada e, por sorte, mandamos para você, e você identificou o erro, nos avisou para a gente, então, colocar a foto correta. E, provavelmente, isso acontece com muita gente. Vai ao Google e a foto que está lá é errada. Então, essa é a tal. Essa é Isabel Gondim. Isabel Gondim. Mostra aqui. Isabel Gondim. Bonitinha, não tem nada contra. Eu conheço a obra dela também. Que coisa. Não era. Não era.
Não, não era. Quer falar alguma coisa? Não, é uma curiosidade também. Sim. Se houve algum... Quer dizer, se você poderia assim, lembrar algum caso, se é que houve, como que houve algum episódio, algum contexto no sentido de censura com a obra ou a própria autora, Sim, né? Que Assim, boa pergunta. Obrigada, que bom. Ela teve o livro dela, A Lágrima de um Caeté, que eu citei, do índio, né, do indianismo, 1849, imagina. Estava começando, não havia indianismo ainda no romantismo brasileiro. O Gonçalves Dias tinha publicado os primeiros cantos no ano anterior. Inícia falando do índio bravo que luta, que forte, que vence, né? Era o índio pré-cabralino, o índio... E Nízia faz a Lágrima de um Caeté, que é um poema épico, quase épico, 700 e tantos versos, em que é a Lágrima de um Caeté. Caeté era uma tribo brava do Nordeste brasileiro. O Nordeste quase todo, onde hoje é uns 5, 6 estados, eram terras dos caetés, canibais, sabe, assim, gente brava mesmo. E comeram sardinha, inclusive, imagina. Deu bobeira lá, comeram sardinha. E Nízia fala, o poema ele vai ser censurado, eu chego lá. É o pranto do Caeté, porque ele chora, é o índio sobrevivente. Então, ele está chorando, é a lágrima do Caeté, ele atravessa o poema chorando, né, pranteando, falando do término, da dizimação de sua tribo, do estupro das mulheres, dos valores, do roubo dos valores, de ter acabado com tudo pelos brancos colonizadores. Sabe? Então, a Nízia está denunciando não um índio pré-cabralino, aquele modelo indianista do índio forte, bonito, né? Aquele peri, que estende aquele cavalheiro, nada disso. Ele vai falar do índio derrotado, o índio consciente, já em 1849, consciente de sua derrota. Eu acho um poema fortíssimo, impressionante. E ela ela reúne, nesse poema, a luta do índio com a luta dos liberais, que perderam em fevereiro de 1849, o poema sai publicado imediatamente em abril, maio. Ela faz assim de uma sentada, eu acho, porque sai imediatamente. Uma revolta praeira, querendo a independência do Nordeste, tá? Independência, Nunes Machado é o grande herói nordestino, um dos. E ela une as duas lutas. E chega um momento do poema, é um poema narrativo, que o índio encontra o Nunes e vê a derrota dos liberais, né, e quer lutar. Ele vai lutar para vingar a sua tribo. Ele quer vingança. Ele quer lutar ao lado dos liberais e morrer ao lado dos liberais. Quando uma voz autoral, digamos assim, a voz autoral fala assim, não, espera aí, não vale a pena. Sua luta é outra. A luta, separa. Sua luta é outra. Foge para o fundo das matas, que lá para poder sobreviver. O importante agora é sobreviver. Estou falando com minhas palavras. A ideia do poema é essa. A voz autoral manda o índio fugir. Não, o liberal já perdeu e é outra luta. Eles querem república. Você tem que sobreviver e sobreviver à sua cultura, buscar a sua cultura. Foge para o fundo das matas, que lá talvez encontre outros seus, outros como você. Esse poema foi censurado. Foi censurado em 1849, nessa primeira edição. Em setembro, ela sai outra edição, em que ela, Nízia, faz um avant-propos, uma advertência, um prefácio, um texto no início, dizendo que o texto foi censurado, que não... Porque aí não é nem tanto por causa não tanto por causa do índio, da história do índio, provavelmente, mas por causa dos liberais, que os homens do imperador, né, tinham derrotado, estraçalhado, aquele jeito português de vencer as guerras, né, estraçalhando
Todo mundo. E ele faz, e ela faz, ela conta isso. E ela é nesse ano que ela vai para a Europa, a primeira vez, e volta pouquíssimo e continua por lá. Ela é aconselhada a ir. Parece que a coisa... Ela morava na corte, o tempo estava meio, sabe, pesado para ela ali. Há essa história documentada pelo prefácio. Não chama de prefácio, chama avant-propos. Antes das palavras, primeiras palavras, alguma coisa assim. Diga. Precisa para a gente gravar. Boa noite, Boa obrigada noite. pela palestra, foi muito boa. Obrigada. Eu queria saber se tem alguma coisa a mais sobre a vida dela, pessoal, porque é uma pessoa que nasce assim, eu não sei que tipo de pais ela teve, se já houve alguma influência já materna ou paterna, e depois se tem alguma coisa sobre como ela criou os filhos dela e a trajetória. O que aconteceu? Eu sei pouco sobre a vida dela. Ela casou, ela separou, né? Eu li ali, né? O que aconteceu? Nízia era... o pai dela era um advogado português que foi muito perseguido no Rio Grande do Norte. Era um momento muito de mata português. Mata português era um lema, era um grito de guerra. A coisa os nordestinos querendo se separar de Portugal. Quer dizer, e Portugal era Rio de Janeiro, né? Estava no Rio de Janeiro, estava ali. Então, havia uma... Mas o pai dela era um homem culto. Então, eu imagino, sabe-se muito pouco, porque ficaram muitas décadas, um século, sem uma pesquisa sobre ela, então as coisas se perdem, né? A cidade dela, por exemplo, Nízia Floresta, eu fui lá, eu estive lá, em 1950, mais ou menos, um prefeito achou assim que aquele papel velho, para que guardar tudo? Fez uma fogueira. Isso está nos jornais, a notícia. O que era? Os documentos de terra, papel, documentos, enfim. Percebe? Então, nós não temos essa tradição de memória, de conservar, de arquivo, de documentação. Então, fica difícil. Lá em Paris, eu encontrei o passaporte de Nízia, os passaportes de Nízia. Estão lá, de uma brasileira, está lá, nos arquivos nacionais de França. Estão lá os passaportes dela. Percebe? Aqui é mais difícil. Então, eu tenho essa história da vida de Nízia, eu tenho informações, assim, lacunas, tem grandes lacunas. A pesquisa continua sempre, né? Então, eu fico falando que agora ela chega para mim, de vez em quando alguma informação me chega também. É interessante isso. Você pesquisa, depois a pesquisa vai chegando. E você perguntou assim, a mãe dela era uma herdeira de uma grande propriedade de terra. Sabe, aquele tempo era tudo grandes propriedades, eram latifúndios, né? Então, e principalmente, acho que para todo lado, todo lado, não sei. Onde era Nízia Floresta, hoje era o sítio, o lugarzinho onde ela nasceu. Mas as terras da família, as terras da mãe dela, que o advogado veio e casou-se com ela, hoje são 3 ou 4 cidades, sabe, da região. Tudo aquilo ali era só um sítio. Sim, sim. Então, eu descobri também que, quando ela vinha, às vezes, 2 vezes que ela veio da Europa, naqueles 30 anos que ela morou na Europa, que ela vinha, ela vinha vender terras. Ela sempre vendia terras para viver lá. Então, ela vivia muito bem lá. Claro que estou falando de uma mulher da classe alta, da elite financeira, da elite, claro, né? Que podia estudar, que podia publicar seus livros e tudo mais. Você pergunta. Com certeza, com certeza. Com certeza. Sim, tinha um patrimônio, sim, sim. Ela foi casada, aos 13 anos, ela é casada com um vizinho, um proprietário, mas separa-se
um ano, se separa, volta para morar com os pais se mudam, começa a haver uma pressão muito grande contra os portugueses, vão invadir, inclusive, o sítio, depredar tudo, há notícias disso. Eles se mudam para o Pernambuco, moram em Goiânia, depois em Olinda, depois em Recife, e onde ela estuda. Então, tenho notícia que havia um convento de freiras que a acolhia, que não havia escolas para meninas, né? A lei autorizando a abertura de escolas para meninas no Brasil é de 1827. Nise já estava em 1830, ela está publicando, quer dizer, já é outra história. Então, é isso. Ela... Me perdi. Os filhos. Sim, os filhos. Ela teve 2 filhos, Lívia e Augusto Américo. Na primeira viagem que ela faz, em 1849, são crianças, ela se casa com esse, se separa, vai para Pernambuco e, aos 20 anos, 19 anos, conhece um estudante de direito, gaúcho, que estava fazendo direito em Recife. Se casam, ficam, né? Têm 2 filhos, é o pai dos 2 filhos dela, e ele se forma e voltam para Porto Alegre. Só que ele morre de uma febre repentina, um desses coisas. E ele morre, ele com 25 anos, ela com 23, com 2 filhos. Ela fica em Porto Alegre, começa a Revolução Farroupilha, tá? Ela ainda fica alguns anos, depois se muda para a corte, para o Rio de Janeiro. Agora, tenho notícias que ela teve escola para meninas, tanto em Recife, mas escola em sua casa. Ela anunciava que dava aulas, acolhia meninas em sua casa. No Rio, em Recife e em Porto Alegre também. Ela anuncia que dava aulas para meninas em sua residência, como era comum. Isso, sim, a elite da elite, as cabeças mais esclarecidas é que permitiam que as meninas aprendessem a ler nesse momento. Tá? Era uma elite da elite. Mas por aí. Acho que eu me perco nas respostas, desculpem. Aí eu vou fico pulando de assunto. Nada. Mais alguma coisa? Boa noite, professora Constância. Primeiro, agradecer André, o norte rio-grandense. Isso, agradecer essa fala tão bonita e tão importante sobre uma escritora nossa, mas também do Brasil inteiro. Com certeza. País afora. E a minha pergunta é bem simples. A senhora falou sobre essas 3 décadas da Nísia em diversos países europeus. Se há registros dos escritores e das escritoras com quem ela conviveu, ou que ela teve contato nesses países, né, onde ela esteve, onde ela morou, e se a senhora tem alguma informação sobre escritores e escritoras que ela lia, que talvez tenham inspirado ela, não só literariamente, mas também em outros campos, da filosofia, dos direitos civis. É uma pergunta difícil. Veja, sim, no caso do Direito das Mulheres, o primeiro livro, lembra que Recife era um polo importantíssimo, era um porto importantíssimo do Nordeste brasileiro, do Brasil, né? Ficava ali. Antes dos navios vinham da Europa, antes deles chegarem no Rio de Janeiro, eles paravam no Recife. Então, os livros, os jornais, as ideias chegavam todas ali primeiro, no Nordeste. Depois descia, continuava para Salvador e para o Rio de Janeiro. Isso é importante. Então, ela estava em contato, pelos livros, pelo que ela escreve, em 1830, ela publica artigos no Espelho das Brasileiras, que era um jornal feminino, né, para mulheres. Ela fala em ideias socialistas, é um socialismo utópico. Sabe? Ela tinha essas informações. Fourier, não sei, sabe? Ela cita, ela não cita o autor, ela cita pensamentos que, se você conhece, você reconhece, identifica de quem ela está falando, de quem são aquelas ideias, né? Essa ideia de que um país, o progresso de um país ou o seu atraso, ela que acrescenta. Os europeus falavam isso, o progresso de um país depende da educação que é dada à mulher. Aí ela põe o progresso ou o atraso do país depende
da situação que as mulheres se encontram naquele país, naquela sociedade. Então, você percebe, é possível perceber pelas citações que ela faz. Sabe? No caso do Opúsculo Humanitário também, há muitas citações. Tem um outro livro dela, chamado O Brasil, que escreveu em francês, foi traduzido recentemente para o português, o Brasil. Ela vai contestar as falsas notícias que os estrangeiros davam sobre o Brasil. Passavam aqui uma semana, chegavam no Rio de Janeiro, olhava assim, e saía escrevendo livros, em holandês, em alemão, em não sei o quê, sobre o Brasil, falando de cobras no meio do Rio de Janeiro, de onças que viram onças. Então, tem coisas absurdas também, né? E ela vai escrever um texto, um ensaio de 50 páginas para o estrangeiro, falando o que era o Brasil, falando das riquezas. E, nesse livro, ela cita inúmeros viajantes que escreveram sobre o Brasil. Sabe, por exemplo, então, as leituras, você está me perguntando, essas leituras dela, a gente apreende, pode perceber a partir dos seus escritos, que ela dialoga. Nos 3 anos na Itália, ela vê os jornais que ela lia, tudo, ela comenta tudo, os autores, tudo. Ela conheceu Augusto Comte, né, o positivista, e também cita Augusto Comte. Né? Não se tornou como os positivistas queriam, não se tornou uma positivista. Até ele diz numa carta para alguém lá dele, eu esqueci o nome do outro positivista, ele diz que ela era muito metafísica para se tornar positivista. Mas ele se respeitava. E Nise não é uma positivista. Depois me ocorreu que Nise era uma contista, de Comte, porque primeiro pensamento de Augusto Comte era uma elevação da mulher. Então, ela se identifica com ele no que ele via de mérito, que era importante valorizar a mulher, que a mulher tem que ter um papel importante na família, na sociedade. Ele defendia isso. Os positivistas, ele morre em 1855. Tá? Ela tem 4 mulheres no enterro dele, ela é uma das 4. Isso está documentado em jornais, em fotografias e tudo. Aquele cortejo, 4 mulheres. Nise é uma delas, na França, né? O Père Lachaise, lá o cemitério. E Nísia, então, ela se identifica, e eles eram meio que vizinhos em Paris. Há cartas entre eles trocam cartas. Naquele tempo não tinha e-mail, né? Então, escrevia uma carta, iam entregar a carta, ele voltava. Então, cartas, eu encontrei essas cartas dele, estão traduzidas e já publicadas, que mostram essa amizade que houve entre eles. Só que ele era muito mais velho. Aquela história de que ela foi amante, por favor, sabe? Ele era uma coisa respeitosa. Ele era ele tinha 70 e tantos, ela tinha 40. Sabe? Bom, isso não tem nada a ver, mas não é por aí. Mas ele tinha já a Clotilde Devaux, tinha, sabe? Ela tem todo um respeito pela Clotilde Devaux, a mulher que ele amava, etc. Então, é por aí. Acho que eu me perdi também. Estou perdendo. Boa noite, professora Boa Constança. noite. Me chamo Otávio, Que sou prazer. estudante da UFMG, vim aqui prestigiar a sua fala. E dizer também que eu estou encantadíssimo com a sua fala. Que bom. Consigo notar sentimento na sua fala e na sua explicação, na sua explanação, eu consigo imaginar tudo isso. Que bom. Entendeu? Eu estou simplesmente encantado. A minha questão é o seguinte: a senhora disse que, pela sua fala, ela foi uma pessoa importantíssima lá no Rio Grande do Norte, na terra do André, e eu queria saber do seguinte: a senhora disse que ela fizeram de tudo, se eu não estiver enganado, né? Fizeram de tudo para poder apagar a memória dela, né? Tipo assim, ela ser esquecida. Por que isso ocorreu? Será que foi uma espécie de represária? E isso, nos dias de hoje, tem mudado? Essa é a minha questão. Muito Sim. obrigado. Não podemos generalizar nunca. Sempre houve aqueles que admiravam Nízia Floresta. Henrique Castriciano, por exemplo, um intelectual da terra,
tinha admiração por Nízia. Ele, em 1909, ele vai à França procurar a filha de Nízia. Eu não falei dos filhos, deixei no meio a história, vou terminar. Ele vai a Paris procurar Nízia tinha morrido em 1885. Ele vai procurar a filha de Nízia para saber notícia, saber dela. E aí fica sabendo, por exemplo, que a filha havia publicado a correspondência de Nízia, alguém me perguntou, eu também não respondi, a correspondência de Nízia com escritores da sua época, Georges Sand, Alexandre Dumas, Victor Hugo, sabe, ela se correspondeu com o Alexandre Herculano, o português, ela tinha um laço de amizade do Vernois. Então, ela teve contatos com esses escritores que foram publicados, houve uma publicação e que naufragou. O navio que trazia o caixote com essa correspondência, com esses livros da correspondência Nízia, isso ela conta para o Henri Castriciano, a filha de Nízia. Tá? Então, ele escreve alguns artigos e conta essa história, que, lamentavelmente, não conhecemos as cartas que ela havia recebido e que haviam sido publicadas. Desculpa. Então, houve um preconceito, aquela coisa que eu falei, aquela nuvem que baixou sobre Nízia, de esquecer, pelo desconhecimento, preconceito contra uma mulher que saiu das regras, rompeu com o estabelecido. Como é que devia ser uma mulher naquele tempo? Em vez de ficar quietinha no canto dela, ela foi para longe, sabe? Ela viaja a primeira vez com os 2 filhos, volta com os 2. O garoto não volta mais, vai estudar no Rio de Janeiro, não volta mais à Europa. A menina vem essa vez só, a Lívia Augusta, e nunca mais volta ao Brasil. A Lívia, sabe, se europeizou de vez, e eu fico imaginando, deve ser uma pesquisa incrível, quem foi Lívia, porque ela era uma mulher, filha de Nízia Floresta, ela era tradutora. Nízia publicava em francês, ela traduzia para o inglês, Nízia publicava em italiano, ela traduzia para o francês, sabe, ela não deve ter traduzido só Nízia Floresta. Então, eu fico imaginando, que mulher terá sido Lívia? Será que se tornou escritora também? O que eu sei é que ela se casou com um alemão, Gade. Então, o nome dela, ela assinou durante um tempo Lívia Augusta Gade. O marido ficou viúva com 4 meses de casada. Os filhos não tiveram filhos. Então, ela não teve descendentes, Nízia. Não teve os filhos, teve 2 filhos que não tiveram filhos. Entende? Então, não teve, ela teve sobrinhos que não sabiam. Ela usou outro nome, Nízia Floresta. Quer dizer, nem é Dionísia Gonçalves, não é o nome da família. Então, foi sendo esquecida. As notícias que chegavam no Rio Grande do Norte, ou em Recife, ou no Rio de Janeiro, sobre ela, eram todas assim. Ouvi dizer, alguém que viajava, que voltava com alguma notícia, mas sabe aquela desconfiança? Será? Será que é livro dela? Me falaram isso. Será que ela escreveu tudo isso? Você acredita que ela escreveu tudo isso? Entende? Então, parte eu tentei fazer na minha tese, na época do doutorado, assim, eu acompanhei os passos dela, onde ela morou, onde ela foi, eu tentei ir atrás. E encontrei publicações que nunca tinham sido mencionadas no Brasil. Não sabiam que tinham existido um dia. Estavam lá, que nunca tinham chegado também. E as edições, a gente tem que lembrar que eram muito pequenas, eram muito reduzidas. Se hoje 1000 exemplares é uma edição, né, considerável, naquele tempo eram 100, eram 50, 200, talvez, Machado de Assis e Zé de Alencar, Gonçalves Dias, sei lá. Eram diminutas, eram muito poucas. Então, os livros desaparecem também, com facilidade. Né? Eu encontrei, dos 15 títulos dela, eu encontrei 13, na época até a minha tese. Eu comecei com 1. Fui catando e encontrei 13, quando eu terminei. Depois da tese pronta, encontrei mais 14, falta 1, que publicou em Paris um romance que eu não encontrei. Procurei lá, em todo onde eu
podia procurar. Eu acho assim, ele está encantado. E, sabe, uma hora ele aparece para alguém, se não para mim, para outro pesquisador, né? E quem era esse editor? Quem editava ela? São vários editores. Porque é uma atitude interessante também a do editor. Mas pagava pela edição. Ah, ok. Naquela época, todos pagavam. Ok. Todos. Machado, Então Alencar, era um impressor, todos. né? Não, por Fica à favor. vontade. Por favor, fica à vontade. Por nada. Prazer. Não, Era mais com um certeza, impressor que um editor. Era impressora, impressora, exatamente. Exatamente. Tipografias, né? Todas, sim, com certeza. Não é o conceito de editor que a gente usa hoje. Não é. Muito Isso, há muito o que falar de Nízia Floresta, é uma história, sabe, cheia de peripécias, de detalhes. Estou à disposição. Muito bom. Professora, mais uma vez, foi uma maravilha, uma delícia ouvi-la. Eu que agradeço a atenção, a presença de vocês. Tá? Obrigada. Boa noite a todos.